Vamos lá, estamos continuando aqui com o nosso estudo de Kuzari. Na aula passada, a gente tratou das três letras, Aleph, Mem, Shin, que essas três letras, elas são as raízes, são a fonte de toda a existência. A gente conectou essas três letras com os três mais um quarto elemento, os quatro elementos que formam, na verdade, toda a existência, toda a matéria, em todas as suas formas diferentes, seja no lado sólido, gasoso, líquido e a energia, que dá para ele vida, dá para ele força. Então, isso foram sobre as três primeiras letras, Aleph, Mem e Shin. Agora a gente segue em frente para o número 7, as 7 letras Kfulot, as 7 letras dobradas. Já vamos ver o que significa que elas são dobradas. As letras Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish, Tav, Begit, Kafrat. Begit, Kafrat. O que são essas letras? Então, essas letras são conhecidas como letras dobradas, letras dobráveis, no sentido de que elas podem ser expressadas, faladas de duas formas diferentes. Depende se ela tem um pontinho no meio ou não tem um pontinho no meio. Na gramática hebraica, essas 7 letras, elas podem aparecer às vezes com esse pontinho no meio, chamado de dagesh kal, e às vezes não. Isso vai diferenciar o modo como a gente expressa essas letras. Então, a letra bet, por exemplo, ela tem o lado de b, de bet, e o lado de v, vet. Com o pontinho no meio, ela tem o som de b, sem o pontinho no meio, ela tem o som de v. Assim também, todas essas letras, Kaf e Raf, Taf e Saf, todas elas têm expressões diferentes, Pei e Fei. Realmente, com relação ao Gimel, Dalet e Reish, a gente não diferencia muito hoje em dia, certo? A diferença entre o Gimel com Nekudá ou sem Nekudá, com um pontinho ou sem um pontinho, mas de qualquer jeito, de forma geral, realmente essas letras sim têm a opção de serem expressadas de forma diferente, mas no caso, hoje em dia a gente perdeu parte dessa língua, parte dessa percepção de saber como expressar exatamente essas palavras. De qualquer jeito, o que significa o número 7? Se o número 3, que a gente viu no começo, que é o Shoresh, é o início de tudo, o número 3 representa o Ribui, a pluralidade, quando você tem uma pessoa só, quando você tem uma ideia, quando você tem uma opinião, é tudo igual. O 2 ainda, embora já seja o plural, já tenha duas opções, mas ainda são muitas vezes contraditórios, eles não conseguem se misturar, não conseguem se conectar. O número 3 representa a possibilidade de existir aqui uma pluralidade, um ribui. Quando você tem três pessoas conversando, as ideias e as opiniões que vão se formando são muito maiores, é um número muito maior, se formam de muitas formas diferentes, elas permitem a diversidade. Assim também o Beidin, por exemplo, um julgamento, um tribunal judaico, tem que ter pelo menos 3 dayanim, 3 juízes. 3 juízes permitem serem criadas aqui formas diferentes de ver, de entender o caso que está na frente deles. Então, o número 3 representa a pluralidade. O que representa o número 7? O número 7 ele é muito conhecido no judaísmo, ele aparece em vários lugares, seja nos 7 dias da criação, os 7 dias da Shemitah. Em Sfirat Hamar a gente conta 7 dias de 7 semanas. O número 7 ele é muito comum. As festas de Pesach e Shavuot também tem 7 dias. Sukkot também tem 7 dias. Shavuot, embora seja um dia no Beit HaMikdash, podia se trazer o Corban por 7 dias. Então, o número 7 ele é muito comum dentro do judaísmo. Ele representa, na verdade, o mundo material e a santidade que se encontra dentro desse mundo. O mundo material tem sempre 6 lados, igual os 6 lados do cubo, certo? Igual a gente tem norte, oeste, sul e leste, cima e baixo, são sempre os 4 lados, e em cima e embaixo, um total de 6 lados, e tem sempre o ponto do meio que conecta, que une todos esses 6 lados. Assim também a nossa semana é formada de 7 dias, são 6 dias nos quais a gente trabalha, e o sétimo dia é o Shabat, é o dia que a gente não trabalha, é o dia da santidade, o dia da Kedushá. E esse dia é o dia que conecta todos os outros 6 dias em torno dele. Por isso, de um ponto de vista da Halakha, Shabbat não é o último dia da semana, é o dia do meio. Então, alguém que precisa fazer Avdalá, alguém que quando acabou o Shabbat não fez Avdalá, ele pode fazer até terça-feira. Porque a semana começa a andar de quarta, tem quarta, quinta e sexta, Shabbat está no meio, domingo, segunda e terça. Então, o Shabbat é a santidade, a Kedushá que existe no mundo material, que conecta tudo em torno dele. Esse é o número 7. O número 7 representa o mundo material, o mundo no qual a gente vive, junto com a Kedushá possível de existir nesse mundo. Fala o Sefer Yetzirah para a gente, esses 7 dias, essas 7 letras são conectadas com os 7 dias da semana, cada letra é conectada com um dia diferente, e não só isso, esses 7 dias também são conectados
com 7 situações, 7 contextos no qual a pessoa pode se encontrar. A pessoa muitas vezes se encontra em contextos diferentes, a gente vai trazer agora o 7 para entender um pouco melhor, mas são 7 opções, no qual 7 situações de vida da pessoa. Então fala para a gente o Sefer Yetzirah, que a situação, a vida da pessoa tem sempre 7 situações diferentes. As 7 situações são, vou trazer aqui o que o Sefer Yetzirah fala para a gente, deixa eu ler ele do Sefer Yetzirah mesmo, ele fala o seguinte: essas 7 letras são conectadas com 7 situações que são Tmurat Chokhmah e Velet. A gente tem a sabedoria e a estupidez, são 2 lados da mesma moeda, certo? Depende da quantidade que a pessoa tem, sabedoria e estupidez. Osher veoni, riqueza e pobreza. Zera ushmamá, a gente tem a produção, a criação e o desolamento. Chaim vemavet, vida e morte. Memshalá veavdut, controle e escravidão. Shalom milchamá, paz e guerra. Chen kiur, graça, beleza e feiura. São 7 lados, são 7, o contexto da pessoa, sempre que a pessoa está vivendo em qualquer situação, ele pode se encontrar sempre em um desses lados. Ele está vivo, ele está morto, ele tem chokhmah, ele tem sabedoria, não tem sabedoria. O lugar onde ele está é estético, é bonito, é organizado, ou é mais ligado à feiura, quer dizer, está tudo desorganizado, bagunçado, e assim tem sempre 7 lados para cada situação. E esses 7 lados, justamente, são ligados com essas letras, porque, igual dessas letras podem ser lidas de 2 formas diferentes, ela tem uma certa dualidade, o bet e o vet, o pei e o fei, assim também a vida e a morte, a sabedoria e a estupidez têm justamente essa dualidade. O que isso vem ensinar a gente? Certo? Se a gente quisesse focar aqui no estudo da Kabbalah, realmente, a gente teria que tentar entender por que justamente a letra B está ligada com o Shabbat, que é ligado com a Chokhmah, com a sabedoria. Daria para correr atrás e tentar entender aqui essa situação, mas a gente está focando menos no lado da Kabbalah, como foi falado na aula passada, e sim no significado disso para o nosso dia, para a nossa situação. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o mundo natural, representado pelo número 7, ele é dinâmico, ele não é estático. O mundo tem a vida da pessoa tem altos e baixos, sobe e desce, tem vida e morte, tem sabedoria e estupidez, tem controle e perca de controle, escravidão, quando você não tem controle da sua vida. A nossa vida ela é justamente dinâmica, a nossa vida no mundo material, no mundo físico, no qual a gente vive, representado pelo número 7, ela tem sempre uma dualidade, a gente está sempre subindo ou descendo, tem altos e baixos de vida e morte, de tudo isso, todos esses contextos, todas as situações na qual a gente pode se encontrar, ela traz justamente essa dualidade. Então, se a gente achava que o nosso mundo era estático, que a gente podia viver no mundo desde o momento no qual a gente nasce até o momento em que a pessoa falece, viver estaticamente sempre na mesma situação, é importante saber que não. O mundo ele tem altos e baixos, ele está sempre mudando, ele é dinâmico. A cada situação nova na qual a gente se encontra, as coisas podem mudar. A gente pode, em um momento, sermos sábios e, de repente, você se encontra numa situação que você descobre, olha, eu não sei tão bem, eu não sei direito, eu tenho que aprender mais, eu tenho que continuar evoluindo. Então, esse número 7, que representa o número da natureza, ele vem nos ensinar que a natureza do mundo e também a natureza humana, ela é sempre dinâmica, ela tem que estar sempre crescendo, desenvolvendo e evoluindo. Essas são as letras Begid Kefrat, as 7 letras que representam justamente essa questão para a gente. Na continuação, a gente vai ver com relação às 12 letras, as últimas 12 letras do alfabeto, a conexão delas com cada mês e mês. Vamos tentar fazer bem curto, um pouquinho, tentar entender um pouquinho por que cada letra é ligada com qual mês e qual característica dentro do ser humano, qual capacidade humana é ligada com cada um desses meses. Bezat Hashem, na continuação. Até mais.